quarta refeição. Olhar o espaço entre um e outro, olhar a quantidade, já me faz pensar, cara, tá em desacordo, né? Precisa melhorar o seu perfil alimentar da segunda-feira. Será que os outros dias da semana são exatamente o mesmo? Pensando aqui, né? Café da manhã, almoço, tá? Não lanche, em função da reunião que já vem, está próximo ao almoço, não consigo, tá? Eu só vou jantar. Cara, na terça-feira eu só consigo fazer 2 refeições. E era pior, porque eu ainda tinha um deslocamento de uma instituição para outra instituição. Eu tinha meia hora para sair do Ateneu e chegar no centro. Dava tempo de almoçar? Nem de comer sanduíche. Tá? Acabava que isso daqui se perdia. Eu fazia 2 refeições no dia, a primeira e a última. Agora vira para mim e fala que se eu faço isso na terça-feira, que cara que a minha quarta-feira tem? Que treino que eu faço na quarta-feira depois da sacanagem que eu fiz na terça? Tá? Óbvio, então o que acontecia, o que acontece com a boa parte da maioria, né? Chega aqui na quarta-feira, a primeira refeição, aí come feito um animal, né? Para mim, eu acho que essa distribuição aqui está dentro do conceito de jejum intermitente. Nada disso. A teoria, a gente troca a ideia dessa teoria na sequência. Tá? 1, 2, 3, 4. Quarta-feira é melhor. 1, 2, 3, 4. Olha, coincidências ou não, e vão perceber que vai ser na maioria, tá? A refeição ela é cerceada pelo seu momento de trabalho, no meu caso e no caso da maioria. A gente comenta depois que os dados tiverem sido maturados. Tá? 1, 2, 3, 4. Sábado é o meu deleite. Sábado eu tenho meu lazer fisicamente ativo, embora eu não tenha distribuído. Tá? Refeição 1, refeição 2. Lazer fisicamente ativo, eu vou para o futebol só por causa da resenha. E depois da resenha tem a alimentação. Não estou falando da qualidade da alimentação, estou falando que tem alimentação na resenha. Tá? Mas tem. Tá? Eu vou e almoço. No meio da tarde eu faço uma outra refeição. Quando não faz ali um sarauzinho, voz, violão, vinho, alguma coisa, né? Que daria um preâmbulo ao jantar, eu só janto. Olha, então no sábado deram 5 refeições, quantitativamente, está suposto. Agora, a qualidade disso daí, a gente precisa conversar. Cabras, no domingo, eu preciso tomar o senhor café da manhã, como eu falei, é o dia do meu volumão, é o dia que eu reservo para fazer o meu volume grandão, tá? E particularidade, cara, no meio desse treino, tem uma refeição. Precisa, porque eu não consigo chegar no final do volumão, tá? Óbvio, é uma refeição muito frugal, tá? Um almoço, aí esse almoço é pesadão, tá? Depois do sono, no meio da tarde tem uma outra reposição e para dormir a minha. Olha, eu só estou seguindo a teoria da refeição no sábado e no domingo, que o resto tá um lixão. E não é aquele lixão de sair comer pizza, comer sanduíche, beber Coca-Cola, não. É um lixão de estar desorganizado. Então eu já vi aqui que eu preciso reestruturar a minha
as minhas refeições agora. Cara, como é que eu vou parar a minha aula para comer? É meio complicado. A gente acaba se restringindo quantitativamente em função desta particularidade de estar no labor profissional. Canseiro. Acabando sendo exercido, mas pelo amor de Deus, não me fale, Marx. Distribuída a minha refeição, tá? Eu vou para um outro ponto, que é treino. Você faz exercício físico? Sobrou o que aqui para mim fazer exercício físico? Quais foram as janelas que sobraram para mim fazer exercício físico? Cara, pois é, cara, você tem que dar um jeito na sua vida ser fisicamente ativo. Me pediu auxílio para poder lhe montar um treino, me pediu um auxílio para poder fazer uma planilha de treino, mas você não tem tempo para treinar, cara. Você não se alimenta adequadamente, como é que você espera ter resultado? Onde é que eu vou colocar treino aqui? Onde eu faço treinos? Então vamos lá, com a minha tabela, né? Então vamos lá, exercício físico. Lembre a diferença entre exercício físico e atividade física, entre treino regular e atividade de lazer. Tá? Atividade física e exercício físico. Vamos distribuir agora exercício físico. Tá? Onde são os meus exercícios físicos? Tá certo? Na segunda-feira eu tenho 2 horas na parte da tarde. Tá? Na terça-feira eu não tenho horário para poder fazer exercício. Na quarta-feira eu tenho 2 horinhas na parte da tarde. Na quinta-feira se repete. Na sexta-feira eu tenho um espaço um pouquinho maior, também na parte da tarde. No sábado, sábado é o lazer, não é exercício, então a gente já viu a diferença, não vou lançar nada no sábado, tá? No domingo, como eu falei, domingo eu não vou não. Praticamente a manhã inteira eu fico por conta de exercício físico. Geralmente eu pedalo, eu gosto muito de pedalar nesse período, por isso que eu vou num grande. Ou eu faço caminhada, ou eu faço uma corridinha, mas geralmente é um volume longo, por isso que fica com essa característica. Cabras, aí a gente vê uma distribuição temporal aqui, uma sequência meio quebrada. Olhando para meu gráfico zona pessoal de treino, eu já precisaria corrigi-lo. Dá para mim disputar com o campeonato e pensar em resultados com essa possibilidade aqui? Eu vou para as corridas de rua para poder brincar, esporte, participação. Eu irei para as provas de mountain bike para esporte, participação. Chegar um atleta e me pedir para poder construir treino para ele com essa particularidade, tá? Aí sabe o que o povo faz? Eles já lançam a mão de uma chamada recurso ergogênico. Não tem tempo para treinar, se alimenta mal, dorme, pior ainda, aí fica procurando todinhos poderosos para poder ter resultado. Isso daqui não é rotina para atleta, sem chance, tá? Mas para uma pessoa ser só fisicamente ativa, isso já seria interessante. Pensar em saúde e qualidade de vida. Quantas vezes por semana eu preciso fazer exercício
para poder me assegurar que fisiologicamente meu corpo vai manter um shape como o meu amigo Bond. Tá? Magrão, saudável. Tá? 3 vezes, 5 vezes. Se é crossfit, se é musculação, se é caminhada, o que a teoria fala? Dá uma olhada lá. Sugestão de bibliografia, vou falar lentamente. Eu não anotei, geralmente eu anoto no canto do quadro. No próximo momento eu vou me reportar mais qualitativamente a essa anotação. Né? Mas por enquanto vai ficar só verbal. Tá? Livro A Prática da Preparação Física. Estélio Henrique Martins Dantas. E lá ele vai estar falando, 3 vezes por semana já é um quantitativo que vai possibilitar uma resposta fisiológica muito boa para as pessoas que só querem ser fisicamente ativas. E que de repente querem usar, né, o momento de lazer ativo, já vou colocá-lo aqui, né? Não é vermelho, vou colocar de vermelho mesmo, tá? No sábado, pela manhã, como eu falei, lazer fisicamente ativo. Tá? Lazer, entre aspas. Tá, cara? Eu gosto de jogar a minha bolinha no sábado. Ou pode ser uma partida, joguinho de futebol, ou pode ser o que mais me agrada, handebol ou basquete, os dois me agradam muito. Na ausência desses rachão, eu vou pro futebol mesmo. O importante é ter resenha depois. Tá? Feita aqui, lazer, né? O meu lazer é ativo, tá? Eu estou pensando aqui na ideia de combinar esses treinos para dar suporte para esse meu lazer fisicamente ativo, cara. Eu não chegar lá na quadra de basquete, igual lamentavelmente eu tive a infeliz oportunidade, né, de ver amigos próximos, jovens, muito mais jovens do que eu, ter um ataque cardíaco em quadra. Né? Ele teve um problema cardíaco, né? Foi socorrido a tempo, felizmente, tá certo? Mas ele só fazia o joguinho, ele não se preparava para aquela tarefa. Então, a ideia de qualidade de vida envolve o que eu trago para mim enquanto elemento de lazer, né? O que eu quero ter como lazer. E virá, nas próximas filmagens, aqui no Dom Agriot, no Physio Ecol, o meu espaço aqui no YouTube, né, eu vou postar os meus outros vídeos, na verdade os que eu retirei aqui do espaço, mostrando que as atividades de vida diária, que os labores, né, que as ações ambientais escolhidas pelas pessoas, que tem um reflexo com a própria ambiência, digo ambiência ecológica, tá, precisam que eu seja preparado para ela. Tá? Eu gosto muito de cuidar do meu espaço, da minha chácara, ela chama Amli, né? Eu chamo lá de Amli, que chama em Yorubá, dialeto Yorubá significa o meu lugar, o meu espaço, e eu cuido do meu espaço. Mas vamos ver essa história contada lá. Né? Aí tem aquele desgaste físico daquela tarefa. E se aquela pessoa, né, se aquelas rotinas de trabalho diferente da minha, que é um labor mais cognitivo do que motor ou afetivo, para usar a distribuição clássica, se ela depende do seu corpo para o cumprimento daquela tarefa, cara, olha, que tipo de treino eu tenho que fazer para alguém que trabalha na construção civil? Ele trabalha 6 horas por dia na construção civil. Vou levar o cara para a sala de musculação para a gente fazer drop set. Cara, eu preciso de fazer o meu exercício, não é só para o meu lazer ativo, para o meu longão, que para alguns também é lazer ativo, tá certo? Eu entendo que vai fazer a diferença nos meus momentos profissionais.
vai me assegurar qualidade de vida. Pincel fisiológico. Mas vamos lá, tem mais distribuição a ser feita. Foi aqui distribuída, tá certo? Estas são referências básicas, tá? Não vou colocar mais referências, não. Estas são ali, diria eu, as imprescindíveis para a gente entender a timeline, a distribuição socioambiental da pessoa, tá? E começar a projetar para ela algumas variáveis de intervenção do treino, ou como o treino pode ser construído para aquela pessoa e modificar algumas variáveis. Por exemplo, a minha alimentação aqui precisa urgentemente ser modificada, né? Nem é só qualitativa, ela precisa quantitativamente ser modificada. Olha, professor, tu precisa trazer uma marmitinha no intervalo ali entre uma aula e outra, vai no banheiro, beba uma água e coma ali uma barrinha de cereal, uma granola, tá? Só modifique a sua alimentação, ela está rosa, tá? Em alguns dias, então, ela está tétrica. Tá? Tem informação para isso? Tem, só não tem nem disciplina, né? Tá? Feita a distribuição, espaço que vai sobrar para a gente aqui agora, a gente vai deixar algumas contagens numéricas. Tipo, quantas horas de sono deu pela semana? Tá? Então aqui a gente vai ter total. Então eu tenho 6 horas na segunda, 6 horas na terça. Isso vai dar quantas horas aqui ao final? Número. Quantas horas de trabalho eu vou ter ao final da semana? Eu tenho alguns colegas que têm, como eu já passei algumas vezes, pós-graduação no final de semana. Mas já se foi. Quantas horas de trabalho naquela semana? Quantas refeições? Inclusive, nas quantas refeições, a gente vai ter que medir depois qualitativamente, se for o caso até com o auxílio de um profissional específico, quanto de energia foi ingerido por aquele cidadão durante a semana. Cara, todas as refeições aqui, tá? Quanto, em termos calóricos, cada uma delas oferecia, mapinha que a gente pode inclusive colocar na próxima aqui, tá certo? Quanto deu de calorias ingeridas durante a semana? Será que a quantidade de calorias ingeridas são proporcionais aos matches consumidos aqui com o exercício físico, tá? Aí já vem o primeiro elemento conceitual, né? Na verdade, o segundo, né? Aqui é match, equivalente metabólico. Vou falar agora não, estou só provocando, tá? Aqui, gasto energético semanal. A soma, tá? Gasto energético semanal, nós vamos emparelhar aqui. Aqui é consumo energético semanal. Será que eu estou consumindo a mais do que eu estou gastando? Seguramente. Tá? Você não, você está bem. Tá? Equivalente metabólico, consumo energético. Isto vai dar uma referência para um acompanhamento que aquele profissional que tem uma qualidade na oferta do seu serviço vai fazer o tempo inteiro, que é a avaliação do trocométrico. Tá? Aí eu vou acompanhar no final de um mesociclo com a massa corporal, percentual de gordura, quantidade de água, massa óssea, massa muscular. Tá? Se aquela intervenção que eu fiz deu resultado naquela pessoa, se eu equilibrei essas duas variáveis, consumo e ingestão. Tá? Mais um outro detalhe, próximo, vai ficar para especular. Água. Quanto de água? Quais são os horários que você
toma água. Qual é a quantidade de água que você ingere? Bons artigos estão sendo escritos, escritos nesse sentido. Tá? Muita teoria foi produzida. Mas vamos lá. Um útil dado para mim dar stop e não ficar aquele vídeo longo, chato pra caralho de ver. O que a gente tem aqui, vamos chamar de ritmo circadiano. Circadiano, na verdade, é aqui, um período de 24 horas. Eu vou poluir meu gráfico aqui, mas só para poder apresentar a primeira informação. Tá? Aqui foi um ciclo circadiano, redundância, né? Foi um período circadiano, cerca de um dia, né? Então aqui, ciclo 1, ciclo 2, ciclo 3, né? Agora o que nós precisamos fazer? Embutir a análise qualitativa dentro desse seu ritmo, dessa sua sequência de vários ritmos circadianos. Entender por que um está afetando o outro. Por que a terça-feira influenciou na quarta, que influenciou na quinta, que influenciou na sexta, que influenciou no sábado, e na segunda-feira você está xingando barbaridade. Como é que eu faço essas possíveis compensações fisiometabólicas? Como é que eu me reequilibro novamente para poder começar de novo aquela sequência? Como é que eu encaixo aqui as intensidades do treino? Por isso que o mesociclo, eles têm nome, período de choque, recuperador, o ordinário. Tá? Por isso que os ciclos de trabalho não são redondinhos. Eles vão ter variações na sua intensidade e no seu volume. Princípios do treinamento é outra disciplina. Vou ficar com a fisiologia momentaneamente. Good friend, tá? Valeu, Monte. A gente se vê na próxima.